Muito bem, galera. Então, hoje nós vamos estudar então a respeito da eletrólise. Então, por que essa imagem, né? Eu já comecei chamando a atenção dessa imagem, que nós temos aqui um processo de galvanização, que a gente chama, né? Então, um processo que vai ter depositar uma camada em cima de outro metal, de uma camada então mais externa do que eu quero, né? Por exemplo, eu tenho joias banhadas a ouro. Eu poderia ter joias banhadas a cobre, a prata. Então, esse processo então, é um processo que a gente chama de eletrólise. Nessa outra imagem também vai lembrar um processo que é o processo de purificação do cobre, que a gente vai conversar um pouco, e que o Enem, de forma tímida, cobra essas questões, já cobrou como obter quais substâncias é possível com a questão do processo de eletrólise, e também o que o SpaceX cobra, né? Então, ao passar dos vídeos, a gente vai ver, então, na sequência, questões sobre isso, a gente vai resolver e vamos conversando sobre isso. Acompanha aí a ideia. Então, o que é eletrólise, primeiramente, né? Eletrólise, então, significa, eletro significa corrente elétrica e lise quebra, então, a quebra pelo processo da corrente elétrica, né? O que vai acontecer nessa ideia, então? É um processo inverso ao da pilha. A gente já vai ver, então, entender o porquê que esse processo é inverso do da pilha, né? E é um processo não espontâneo, né? A gente tinha conversado lá na eletroquímica, eu tinha explicado para vocês que o potencial, o E de potencial das pilhas era maior que zero. Aqui o potencial vai ser menor do que zero. Então, potencial menor do que zero não é espontânea a reação química. Então, é um processo que, se tu for fazer o cálculo, o potencial vai dar negativo. Tá? De descarga de íons por meio da energia elétrica. O cátion vai receber elétrons. Cuidado, então, do que tu estudou lá no primeiro ano. Lá no primeiro ano, vocês estudaram lá, quando fala de cátion, cátion é o que perde elétrons. Então, aqui, essa é uma reação não espontânea. O cátion vai receber elétrons. E o ânion é o que doa elétrons. Aqui, nesse caso, ele doa, ficando ambos com energia química acumulada. Então, o ânion ele ganha lá no primeiro ano, que a gente estuda lá as propriedades do átomo. Vocês vão se lembrar, ele ganha. Então, eu estou fazendo aqui então uma reação não espontânea, então, porque eu vou fazer uma coisa inversa do que é o natural, né? Que nós poderíamos dizer assim, espontâneo na reação química. Então, dentro da eletrólise, eu vou ter dois tipos de eletrodo presente, né? Muitas situações que a gente vai ver nas questões é a presença do eletrodo que a gente chama inerte, aquele que apenas com duas correntes elétrica sem participar das reações. Geralmente é usado platina ou grafita, tá? Então são dois eletrodos que não tem, então vocês vão ver, eles vão na própria desenho, vou chamar a atenção depois, vocês vão ver, ele não vai se decompor ou aumentar de massa no decorrer da reação. Se for ativo, o ativo participa ativamente do processo. Então, é uma situação, então a questão pode informar isso para vocês, os eletrodos inertes ou eletrodos ativos. E para que a eletrólise? A gente vai se aprofundar um pouco mais, mas a eletrólise então é para obter substâncias simples, por exemplo, gás cloro, gás iodo, sódio metálico. Então, são substâncias simples, gasosas ou sólidas, como os metais. Então, aqui nessa figura da eletrólise, né? Então, nós precisamos fazer uma leitura dela. Então, vamos lá. Lá na eletroquímica, a gente estudou que o ânodo, né? O polo, que é o ânodo, ele era negativo. Então, aqui ele é positivo. Observaram já de cara a diferença. Lá na pilha, a gente estudava que o cátodo era o positivo e aqui é o negativo. Então, houve inversão de cargas, tá? Porque eu estou fazendo uma reação invertida, que é aquela questão, é uma reação não espontânea. Ok? E quando a gente estudava lá na pilha, a gente estudava o fluxo aqui em cima da questão dos elétrons, como é que era o fluxo, igual você está apresentando aqui. Vocês têm que cuidar que o fluxo aqui é do ânion para o cátion. O que está acontecendo? O ânion, tá, está doando elétrons para o cátion. Tá? Do negativo está indo para o positivo aqui. Observem daí que é uma questão, sempre as pessoas ficam em dúvida na interpretação. Tá, mas tu disse que não acontecia reação química nesse caso desse desenho porque ele é platina ou grafita, né? Então aqui não está acontecendo, a reação química ela acontece em torno do eletrodo, se vocês observarem aqui a formação desses gases que estão formando aqui, né, a presença de gases, é porque então os ânions vão se atrair pela placa ânodo, né? Então os ânions estão se atraindo pelo ânodo e os cátions vão se atrair pelo cátodo,
tá? Porque o cátodo é polo negativo e os cátions se atraem por cargas opostas, então ele se atrai pelo cátodo. E o ânion é carga negativa, ele se atrai pelo polo positivo, cargas opostas se atraem. Então aqui eu tenho a formação de gás, essa formação de gás eu teria que colocar aqui um outro tubo aqui por dentro, aqui do lado aqui, para começar a captar esse gás formado, para depois separar ele e utilizar ele daí na sua devida função. Então aqui essa pilha aqui representa que tem a presença então de eletricidade, aqui de energia, uma corrente, para poder então acontecer essa eletrólise. Vamos lá. A pilha, então, a eletrólise, desculpa, então a eletrólise é a energia elétrica se transformando em energia química, o cúmulo de energia que depois tu vai usar, nesse caso tu carregou essa bateria, né? Depois tu vai ter que tu tá carregando para ser utilizada, né? E aí nós vamos ter uma revisão aqui final, então. O que mudou em relação à pilha? Mudou que aqui é o ânodo, né? Temos o ânodo ocorre a oxidação. Isso aqui é já idêntico ao que a gente viu na pilha. A novidade que tem que cuidar é que não é polo positivo, inverter os polos, tá? Então lembrar isso, inverter os polos. O cátodo é negativo e ocorre a oxidação, como vinha lá na pilha. Só mudou o sinal, então aqui agora é negativo para o cátodo. E aí nós temos esse processo, dois tipos de eletrólise. A eletrólise ígnea ou a eletrólise aquosa. O que seria essa eletrólise? Então aqui a ígnea. Então é a eletrólise com o material fundido. Então são materiais assim que estão passando do estado sólido para o estado líquido. Então ele está sem presença de água, é um material que está em derretimento. Então esse material, quando ele coloca em solução, a gente vai ver o que vai acontecer. Vai se atrair um lado positivo, outro negativo, né? Para que eu utilizo esse processo? Então era bem isso que eu queria falar para vocês, que o Enem, por exemplo, já cobrou então a receitinha assim, de saber quais substâncias é possível utilizar esse processo. Então ele é utilizado para a obtenção de metais alcalinos, família 1, galera. Metais alcalino terrosos, família 2. De alumínio, então não é a família do alumínio, tá? Só o alumínio da família 3 da tabela periódica e dos halogênios, que é da família 17 da tabela periódica, formando substâncias simples, tá? Então cuida que é a substância simples que vai formar aí nessa situação. Os gases vão, então em geral, vai fazer, por exemplo, o gás cloro, Cl2, ele é 2, tá? Então o cloro é 2. E aí tu não compara com, por exemplo, o sódio. O sódio é metal, os metais não vão ter a quantidade escrito N2, N3, igual o ferro. O ferro, os 3 escritos seria Fe, pronto, sem o dizendo 3, 4, nessa situação aí. Então aqui para representar, para a gente entender, eu tenho aqui o NaCl, o cloreto de sódio. Então ele se dissocia em NaCl, Cl-, tá? Cloreto de sódio, NaCl, se dissocia. O primeiro, que é o Na, é positivo e o Cl é negativo. O Na é metal e o cloro é não metal. Tá? Os não metais têm a característica de ter carga negativa e os metais têm a característica de ser cátions com carga positiva, recordando isso com vocês. Então, o cátion vai se atrair, né? Quando eu aplicar a corrente elétrica, ele vai se atrair no eletrodo do cátodo, que tem carga negativa, então cargas opostas se atraem, então ele vai se atrair pelo cátodo. Já o ânion vai se atrair pelo ânodo, porque o ânodo tem carga positiva. Então o que aconteceria então no potencial dessa pilha, dessa eletrólise aqui, né? Não pilha. Então, se vocês observarem, eu tenho os potenciais de redução, as semi-reações com seus potenciais de redução. Menos 2,71 é o potencial de redução do sódio e mais 1,36 é o potencial de redução do cloro. Se vocês observarem, eu tenho uma situação aqui em que o potencial, né, eu deveria fazer o potencial maior menos o menor se fosse pilha. Aqui nós vamos fazer o invertido, é potencial menor menos o potencial maior, porque a gente está falando da inversão em relação à pilha, né? Inverteu as cargas. Então é o potencial menor, que é menos 2,71, menos, na equação geral, abre parênteses, mais 1,36, que é o potencial maior. Então, menos com menos vai dar, menos com mais vai dar menos. Então, eu vou somar tudo, vai dar menos 4,07. E negativo, como eu falei para vocês, é uma reação não espontânea. Então, por isso que tu precisa aplicar então, uma corrente para que essa reação possa vir a ocorrer. Tá? Nesse vídeo, então, ficamos...
E aí depois nós vamos ver a eletrólise aquosa no próximo vídeo e exercícios na sequência. Então acompanha aí, gostou, curtiu, acompanha nosso canal, porque a gente vai fazer uma revisão então para o Enem e o SPSEX. Tá, galera? Um grande abraço, até a próxima.